redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Celebre a festa da redenção. No céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. No céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. No meu coração, na minha boca, está a palavra da fé, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos cantar juntos? No meu coração, na minha boca, está a palavra da fé. O que quer dizer isso? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o meu refúgio, meu
lugar seguro. Alegria e paz governam todo o meu ser. Quem tem a palavra da fé aqui? Quem está em Cristo aqui? Oh, aleluia! Quem está na nova aliança aqui? Vamos declarar. No meu coração, na minha boca, está a palavra da fé. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero ver você, Gabriel. Meu coração na minha boca está a palavra da fé. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como essa palavra funciona, declara. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro. Alegria e paz governam todo o meu ser. Se exaltado Deus, seu nome louvarei, não temerei. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro. Alegria e paz governam todo o meu ser. Se exaltado Deus, seu nome louvarei, não temerei, Eu quero ver sua voz. No meu coração está a palavra da fé. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, declaro com mais ousadia ainda. No meu coração, oh, sim, está a palavra da fé. Você sabe o que essa palavra fez com você, declare. O poder de Deus. Eu quero ver sua voz, vamos cantar, declarando. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo.
que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz: não, 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 não temerei. Não temerei, oh, não temerei. Diante de relatórios contrários, não temerei, oh, eu creio na palavra, eu creio no que ele declara. Não temerei, não temerei. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro. Alegria e paz governam todo o meu ser. Ser exaltado, Deus, teu nome louvarei. Não temerei, não temerei. Oh, oh, aleluia. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Meu nome é Clícia Galdardi, né? E eu estou aqui hoje para falar algumas coisas para você em relação à palavra. Mas de antemão eu quero agradecer ao pastor Manassés Kalina pela oportunidade. Como é bom, né, estar com vocês, mesmo assim, à distância. Mas nós amamos muito vocês aí em Curitiba, né? Amamos tanto os irmãos do Sul, né? E nós desejamos em breve estar com vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos orar, você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, né? E vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais a respeito da sua palavra, de renovarmos a nossa mente, entendendo, Senhor, o seu plano para nós aqui nessa terra, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, que é o nosso mestre, é o nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas e que vai nos conduzir, Pai, nesses minutos, né, que nós estaremos juntos. Muito obrigada, Pai, que o Senhor possa comunicar coisas aos nossos corações, coisas que sejam vacina, que sejam remédio, e que nós possamos caminhar, Pai, segundo a sua perfeita vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, vamos falar um pouco hoje, né? Eu trouxe alguns textos, alguns estudos aqui que eu fiz. Hoje eu vou me basear em alguns livros, né, que nós temos. Eu vou me basear naquele livro maravilhoso, A Igreja Triunfante. Eu vou falar um pouquinho também sobre aquele livro do Rick Renner, Você Pode Superar Isso. Pode ser que eu me lembre de outro livro aqui e comente com você também. Esse tempo que nós temos vivido, né, de pandemia, né, de isolamento social, é um tempo tão proveitoso para nós nos edificarmos, fortalecermos a nossa fé, entendermos a respeito do plano de Deus para a nossa vida. Então, queridos, não vamos perder essa oportunidade. Existem livros maravilhosos que precisam ser lidos e relidos. Amém? Então eu me apresentei, né, no começo. Eu tenho uma formação em psicologia e eu me converti já há alguns bons anos, né? Eu me converti justamente no meio do curso, né? Bem naquela fase que a gente começa a fazer estágio, né? Fazer aquelas escolhas que vão nortear a nossa profissão. E isso foi muito importante, foi determinante, na verdade, para aquilo que eu iria viver depois, né, de um tempo para frente. E quando eu entrei no curso, né, eu não sei se você tem uma graduação, né, se você já estudou, fez algum curso técnico, algum curso profissionalizante, mas quando a gente entra num curso, a gente entra cheio de expectativa, não é assim? E eu também entrei, né, e eu me via uma psicóloga clínica, eu me via com um consultório, então eu tinha aqueles planos, né, aqueles sonhos. Só que quando eu me converti, quando eu conheci a palavra, quando um dia eu aceitei Jesus como meu Senhor, tudo mudou. Mudou porque quando eu entendi o plano da salvação, quando eu entendi a importância da palavra e o que a palavra poderia fazer na minha vida, eu comecei a me questionar. Eu fiquei pensando assim, para que serve a psicologia? Eu pensei,
o que eu vou fazer num consultório se eu não posso pregar a palavra num consultório? Eu tive uma professora muito boa de ética na época, né? Maravilhosa, e ela falava muito sobre essas questões, né? Então, eu ficava pensando, eu não posso pregar a palavra num consultório. Para que serve a psicologia? É claro que hoje eu já tenho um outro entendimento, né? Mas naquela época, nova convertida, né, super empolgada, tentando entender o que a palavra falava, o que Deus queria para mim, tentando ser guiada para fazer uma escolha, né, da minha profissão. Foi então que eu segui, a partir daquele momento, para a área de recursos humanos. Aí eu fiz estágio em clínica também, mas aí eu fui me identificando e eu pensei, não, ali em RH, né, eu vou ter condição de ajudar pessoas, eu vou poder dar treinamentos, né? Os princípios da palavra podem estar ativos naquilo que eu estiver falando. E é interessante, queridos, isso aí. É interessante como a gente vai assim descobrindo as coisas, né? Como nós vamos encaixando aquilo que nós conhecemos. Eu amo a psicologia, mas eu amo ser psicóloga, eu amo trabalhar, né? Hoje eu tenho a oportunidade, a honra, né, de trabalhar como coordenadora de recursos humanos, aqui no Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande, né, auxiliando o apóstolo Guto e Sueli em toda a diretoria, e meu esposo Renato. Então, eu tenho essa grande oportunidade e eu amo, né? Eu amo estudar sobre emoções, amo todas essas coisas, mas eu tenho um entendimento e eu sei aquilo que a palavra pode fazer nas nossas vidas. E eu quero caminhar por aí, né? Você já teve a oportunidade de ver um filme? Na verdade, é uma animação que chama Divertidamente. Você já assistiu? Se não, assiste. É muito legal, muito bom mesmo. Já vi com meus filhos, já vi sozinha. E ele é interessante porque ele é baseado em estudos científicos, né? Então, ele segue uma corrente sobre como as emoções surgem na vida do ser humano. É super interessante. E ele fala, né, não vou contar o filme todo, não, mas vou só dar uma introdução. Ele fala a respeito de uma menininha. Então, ele conta, aquela menininha, ela nasce, então, aí começam a surgir as emoções. Aí, primeiro vem a alegria, depois vem a tristeza, e depois vem as outras emoções, que na psicologia se chama de emoções básicas, né? Agora, por que eu estou falando sobre isso com você? Você sabe o que nós entendemos na palavra sobre emoções, né? Você consegue localizar emoções? Você consegue estudar na palavra a respeito de emoções? Você consegue trabalhar? Você sabe se você pode mudar uma característica que você tem? Você já parou para pensar nisso? Porque tem pessoas que elas se justificam pela sua personalidade. Mas o que Deus pensa sobre isso? O que a palavra fala a respeito dessas coisas? Né? E isso é bem importante nós entendermos, né, e sabermos lidar com isso, nós crentes cheios do Espírito Santo. Amém? Então, você que é cristão, você que ama ao Senhor, é importante você entender o que Ele pensa a respeito disso. Bem, eu sempre pensei o quê? Bem, no rema, né? Você que já fez o rema aí, ou você que ainda não fez, mas quer fazer, o que nós aprendemos no rema? Nós aprendemos aquilo que a Bíblia fala sobre corpo, alma e espírito. Nós aprendemos que nós somos o quê? Nós somos um espírito, não é isso? Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, qual é o nosso ser verdadeiro, né? Qual é o nosso eu verdadeiro? O nosso eu principal é o nosso homem interior, que é o nosso homem espiritual, o nosso espírito, o espírito humano. Mas nós temos uma alma, e essa alma ela faz conexões, né? Ela é interessante, se você puder pegar a sua Bíblia, para a gente poder ler a respeito disso, para você ver que a palavra fala a esse respeito. Inicialmente, eu não tinha tanto entendimento sobre isso no início, quando eu me converti, e eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, porque tem pessoas que confundem, né, o espírito com a alma, mas se você abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, nós lemos assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito,
a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, o escritor de Hebreus fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esses textos são bem importantes para a gente entender a respeito dessa divisão e entender que realmente, às vezes, as pessoas vão confundir, né? Mas a palavra é aquela que vai conseguir separar. A palavra é aquela que vai conseguir nos mostrar o que é pensamento, o que é uma emoção, daquilo que é um discernimento no coração, daquilo que é uma intenção, daquilo que é uma informação no meu espírito. É a palavra que vai me educar a separar essas coisas. É a palavra que vai me ajudar. Se eu pensar que minha parte principal, né, aquilo que eu sou, se eu sou um espírito, eu preciso andar no espírito, né? Então, eu não posso andar baseado nas minhas emoções, eu não posso andar baseado no meu intelecto e muito menos nos desejos da minha carne, mas eu preciso andar na vontade de Deus, na direção do Espírito, eu preciso andar no Espírito, amém? Então, é a palavra, queridos, que vai nos ajudar a separar, a entender, peraí, isso aqui isso é coisa da minha cabeça, isso é uma emoção, isso é um pensamento, né? Isso é a palavra que vai trazer discernimento para nós, quando foi Satanás que trouxe alguma coisa para nós, para nos trazer medo, para nos trazer dúvida, para nos trazer preocupação. Então, a palavra tem essa importância. Mas eu estava dizendo para você que eu gosto de estudar as emoções, comecei a falar sobre aquele filme, e eu pensava sobre isso, eu sempre pensei assim, nossa, interessante, né? Porque o nosso Deus nos criou assim, o nosso Deus nos criou com essas emoções. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Por exemplo, se você vê esse filme, você vai ver que tem uma emoção que eles chamam de emoção base, que é o medo. E o que é que os estudos, a ciência fala a respeito das emoções? O que são as emoções? São aquilo que vai trazer para nós, é aquilo que vai nos ajudar a sobreviver, é aquilo que vai nos ajudar a sobreviver nos relacionamentos, ajudar a sobreviver no mundo mesmo, né? Então, quando você assistir esse filme, você vai ver que tem, por exemplo, o nojo, né? Então, para a criança não comer uma coisa estragada, uma coisa estranha, né? Então, ela tem aquele instinto, né? Aquela emoção, vamos chamar de emoção, que vai alertar aquela criança, peraí, cuidado, perigo, né? Então, realmente, se você for pensar numa criança, olha que importante. Por exemplo, um bebê. Você que tem filho, ou que tem um sobrinho, um netinho, né? Um bebê, quando ele está com fome, o que ele faz, gente? Ele chora, não é isso? Ele abre o bocão e chora. E isso é tão interessante que ele aprende que quando ele demonstra aquilo, ele está demonstrando aquela insatisfação, ele tem o alimento. Olha que coisa interessante. E é uma coisa assim tão conectada às mamães aí, né? Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Amanda, e isso já aconteceu comigo. Então, as mães são tão ligadas a essa emoção, a essa reação daquele filho, que sabe o que acontece com algumas mães? Quando, por exemplo, o bebê está dormindo, já está naquela hora dela amamentar, e o bebê chora. Quando o bebê chora, a mãe tem aquela sensação em que o leite está descendo. Olha que coisa interessante, né? Como Deus é maravilhoso e nos ajuda, né, a identificar todas essas coisas. Então, eu sempre pensei que Deus, né, na sua perfeição, nos criou assim, para que nós pudéssemos nos relacionar. Agora, queridos, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, porque, por exemplo, se a gente pensar em relação ao medo, quer dizer, é uma emoção que muitas pessoas têm sentido nesse tempo. Insegurança, incerteza. Por quê? Porque essa doença que está acontecendo aí, esse Covid, que é o que nós estamos vivendo hoje, é uma doença que ninguém tem todos, se sabe alguns cuidados, mas vez ou outra tem uma pesquisa nova,
né? Ainda não tem uma vacina, não tem certeza a respeito de medicamento, sobre protocolo de atendimento, de tratamento. Então, todas essas coisas, fora essa questão, o comércio fecha, o comércio abre, né? Toda essa instabilidade traz incerteza, insegurança. Olha o tanto de emoções que podem surgir numa ocasião como essa. E quantas pessoas não estão vivendo debaixo de medo, debaixo de pânico? Muitas pessoas que já tiveram depressão, e aí agora parece que está voltando todos aqueles sintomas, pessoas isoladas em casa. Né? E se você assiste um filme como esse, você vê que uma das emoções básicas lá é o medo. Aí o que a ciência vai falar para nós? Não, o medo ele é muito importante. Por que o medo é importante? É um instinto, ele é ligado a esse instinto de sobrevivência. Por exemplo, se você está andando numa rua, e vê um cachorro raivoso correndo ali na sua direção, é o medo que vai fazer com que a pessoa saia daquele lugar. O medo, ele vai... o medo, aquele pensamento, aquele sentimento, ele vai lançar no nosso corpo um monte de substâncias, né? Adrenalina, né? Então, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai correr, ela vai fugir, por causa daquele perigo que ela correu. Aí, talvez você pode pensar, né, assim, realmente, pensando assim, tem um medo que é bom. Olha que coisa. E eu estava meditando sobre essas coisas. E eu estava pensando justamente porque várias pessoas têm entrado em contato comigo, compartilhando a respeito desses sentimentos, dessas emoções. E eu pensando a respeito disso, me lembrei sobre uma vez, um pastor conversando comigo, ele fez uma pergunta para mim e aquilo me acendeu algo. Querido, você já pesquisou na sua Bíblia quando é que a palavra medo apareceu a primeira vez na sua Bíblia? Quando é que o homem demonstrou medo? Qual passagem da Bíblia? Se eu fosse você, procurava. Você vai perceber que lá em Gênesis, no capítulo 3, é a primeira vez em que o homem sente medo, temor, né? E o que é, e por que é que ele teve esse medo, esse sentimento? Se você for pesquisar lá, se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que ele teve medo depois do pecado. Depois do pecado, o homem, Deus chama Adão, e Adão se esconde, e ele fala para Deus, eu me escondi porque estava nu e tive medo. E eu fico pensando, se Deus realmente, o propósito inicial de Deus foi nos criar com todas essas emoções que nós temos aí disponíveis para nos ajudar a sobreviver. Queridos, sinceramente, para que Adão e Eva, para que o homem precisava de medo no jardim do Éden? Para quê? Para que ele precisava ter medo? Eu dei o exemplo do cachorro. Para que o homem precisaria ter medo do cachorro, do leão? Vamos pegar um mais feroz aí, do leão, né? Para que ele ia ter medo? Deus criou o ser humano para dominar. Medo não fazia parte das emoções iniciais antes da queda, né? E eu fiquei pensando sobre isso, querido. Por quê? Para poder entender, porque a Bíblia ela traz muitas reflexões em relação ao medo, a Bíblia ela traz coisas para combater esse tipo de pensamento, e eu e você, nós precisamos ter esse tipo de discernimento. Nós precisamos entender aquilo que realmente é o desejo de Deus para a nossa vida. Você acha que Deus tem para a nossa vida uma vida de paz? É o que a Bíblia diz, né? Que Deus tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, a partir de todos os textos que nós temos, que fala a respeito de paz, que fala que Deus não nos deu um espírito de medo, quando nós entendemos que o amor, né, ele afasta todo medo. Qual amor? O amor de Deus, ele afasta todo medo. Quando nós começamos a ler a respeito disso, não choca para você, não? Você já parou para pensar? Que coisa estranha, como é que Deus criaria algo que Ele mesmo fala que a gente precisa combater? E eu quero chamar a sua atenção em relação a isso. Existem coisas que eu e você precisamos combater, queridos.
E só existe uma forma de nós combatermos. Só existe uma forma de nós combatermos o medo. Só existe uma forma de nós combatermos a preocupação, a insegurança. Só existe uma forma de nós mudarmos as nossas características. Porque, olha, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela anda afastada da igreja. E eu estava conversando com ela sobre a importância de congregar, sobre a importância de ler a Bíblia, sobre a importância de ouvir ministrações. Eu estava falando com ela a respeito dessas coisas. E ela virou para mim e falou assim, tem certeza que você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Ela falou assim, Clícia, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus me ama com todas as minhas características, com a minha personalidade. Você acha, querido, você acha que essa afirmação é verdadeira? Diga aí, o que você acha? Porque, querido, quando Deus envia Jesus para nos salvar, nos resgatar, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, que nosso espírito fosse recriado, né, para que essa transformação acontecesse na nossa vida, realmente nós devemos ir como nós estamos. Deus nos aceita como nós estamos. Nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos por Deus. Nada. Ele fez o sacrifício, né? O sacrifício foi de Jesus por nós. Nós não temos que nos sacrificar, nós não temos que fazer nada. Nós temos que ir em fé em direção a Ele, crendo naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Então, realmente Ele nos recebe, vamos dizer assim, como nós estamos. Agora, na medida em que nós vamos conhecendo a sua palavra, na medida em que nós vamos amadurecendo em Deus, Deus espera de nós que nós não sejamos imaturos. Muito importante isso. Deus espera que eu e você não permaneçamos com aquelas mesmas características, com aqueles mesmos comportamentos que nós tínhamos antes. Mas é a minha personalidade, querido. Não existe mais a sua personalidade, não existe mais a minha personalidade. Agora nós temos que buscar o caráter de Deus, entender que Ele derramou o seu amor por nós, em nós. Que Ele nos deu o fruto do Espírito. Nós precisamos entender que Deus, querido, nos dá a sua palavra para que nós possamos moldar a nossa mente. Isso é tão interessante que, olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 21, convido você para abrir a sua Bíblia aí, bem importante, viu? Ouça, anote para você poder refletir depois. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, nós lemos assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E essa palavra salvá-los, ela significa libertar, proteger, curar, preservar, fazer perfeito. Então, porque essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma. E no versículo 22 ela diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Uau! Esse texto ele é muito importante para nós. Ele fala muitas verdades importantes. Porque tem pessoas que falam assim, salvar a alma, mas como é que funciona isso? Bem, querido, quando nós nascemos de novo, né, o nosso espírito ele foi recriado, agora a nossa alma, ela precisa ser salva, ela precisa ser renovada. Clícia, então a pessoa que não renova a sua mente, ela não vai para o céu? Vai. Se ela nasceu de novo, ela vai. Agora, as pessoas que não renovam a sua mente, elas também não vão usufruir daquilo que são as promessas de Deus para nós aqui na terra. Nós temos coisas para viver aqui, queridos. Nós temos uma vida preciosa para viver, coisas importantes para fazer, para nos desenvolver. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Então, olha que importante. Livrem-se da impureza moral. Livrem-se, se afastem, mudem os seus caminhos. Aquilo que você fazia, não faça mais. Aquilo que você pensava, não pense mais.
e da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa. A palavra ela é poderosa, mas sejam, o que ele fala no verso 22, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quer dizer que quando eu vou para um culto ouvir a palavra, quando eu abro a minha Bíblia ou vou assistir uma live, né, vou assistir um culto, e eu só ouço, mas eu não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Então, queridos, existe uma forma de eu e você mudarmos as nossas características. Existe uma forma de nós perdoarmos as pessoas, sabe? Aquele sentimento, aquela amargura, né? Muitas pessoas têm tido problema nos casamentos, nos relacionamentos para esse tempo. Por quê? Estão intensamente ali conectados, relacionando. Aquilo que a gente só tinha 1 hora, 2 horas por dia para estar junto, fica muitas horas juntos. Aí você vê mais ainda as características, aquilo que são os defeitos, né? Aquilo que te aborrece, principalmente porque muita gente aí está com filho em casa, aí está com o pai, aí está tanta gente. E isso faz com que a gente, talvez, fique mais chateado, mais irritado, né? Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. E tantas pessoas estão tendo problemas aí no seu contexto familiar. É possível você melhorar isso hoje. É possível você melhorar o seu casamento. É possível você ter uma vida de alegria. É possível você ser resgatado desses pensamentos depressivos que têm chegado para você. É possível, querido, você ter uma vida de alegria. É possível, querido, você caminhar em paz. É possível, tudo isso é o que a palavra nos diz que nós temos para usufruir aqui, mas o que eu preciso resgatar a minha alma, eu preciso renovar a minha mente. Clícia, como é que eu faço? Né? Então, se você tem alguma característica, pensa aí, alguma característica que você tem, que você quer melhorar, que você quer mudar. Pense em alguma característica que você tem, que você quer ajustar. Às vezes você está tendo algum comportamento, algum tipo de pensamento. Eu quero que você pense aí. O que você acha que você precisa estar bem hoje? O que você precisa se superar? Né? É medo, é preocupação, incerteza em relação ao futuro, são problemas no casamento, você anda muito irritado, você está aí, talvez você está vivendo algumas fases novas na sua vida, né? Às vezes, mãe que acabou de ter bebê, ou mulher na menopausa, né? O marido aí vivendo tudo isso, sem a atenção da esposa como ele tinha antes, né? Às vezes você tem aí uma filha, um filho que vai casar, ou que acabou de casar. Tantas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Às vezes é o seu trabalho, às vezes você está com incertezas, você está tendo dificuldade de lidar com esse novo tempo por causa do isolamento, da pandemia. Talvez você está em casa trabalhando. Tantas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Pensa. O que você gostaria de ajustar? O que você gostaria de se superar? O que você gostaria de ser melhor? Pense aí, alguma característica, pode ser uma só. Existe uma forma de nós caminharmos e combatermos. Eu quero falar sobre isso para a gente começar a encerrar aqui. Olha só, querido, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é pesquisar onde tem versículos que falam a respeito daquilo. É sobre medo? Pesquisa os versículos sobre medo. Né? É sobre preocupação, ansiedade? Procure aí. Querido, pesquise, ache os textos. E o que você vai fazer? Você vai pegar aquele texto e você vai ler aquele texto. Olha, tem algo que funciona muito, que é você anotar, né? Você pode pegar um papelzinho, anotar, colocar no bolso, no espelho, em algum lugar, né? Para você ler. Talvez, querido, hoje você está usando algum tipo de medicamento, talvez você está tomando um antidepressivo, ou qualquer outra enfermidade que você possa ter, e você tem o desejo de ser curado. Querido, essa é a forma de nós sermos curados.
Essa é a forma de nós avançarmos sobre esses desafios. Então, você, querido, o que nós precisamos entender? Que a gente precisa ter um equilíbrio. Se nós ainda não temos fé para sermos curados a respeito daquilo, então, querido, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos alimentar da fé e procurar um médico. Procura um médico, faz o tratamento, mas se alimenta da palavra. E quando você tiver fé suficiente, a cura vai se manifestar no seu corpo, querido. E você não vai mais precisar tomar esse medicamento. Pode ser que você seja curado instantaneamente, pode ser que isso demore uns dias, umas semanas, mas fique firme. E como é que você tem que fazer? Quando você acordar, querida, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos combinar, ao invés de abrir o seu WhatsApp para ler alguma mensagem, ao invés de abrir as redes sociais, abre a sua Bíblia. Pega aquele versículo que você anotou ali no seu celular e se alimenta daquilo. Leia, esse é o nosso remédio infalível. Leia aquele texto e medite. Só que aquilo tem que estar perto da minha mente, perto da minha boca, né? Então, o que eu preciso fazer? É só de manhã, Clícia, que eu tenho que ler? Não. Tem ele perto de você, porque toda vez que chegar o pensamento, toda vez que chegar aquela raiva, toda vez que chegar a incerteza, toda vez que chegar, parece que é uma nuvem que vem chegando de tristeza, de opressão em você. Querido, tenha discernimento em relação a isso. Lembre, você é um ser espiritual, querido. Tem discernimento. A palavra de Deus é a sua arma. A sua arma é com ela que você vai lutar contra os pensamentos, contra as obras do diabo, contra aquilo, as armadilhas de Satanás, é a palavra. Então você pega, querida, até que você decore aquele texto, você fique com ele por perto, abra ali, leia aquele texto e comece a confessar. Então eu preciso encontrar o texto, meditar no texto, confessar o texto. E eu preciso praticar. Querido, a prática é que vai fazer com que nós complete esse ciclo da renovação da mente. Isso é muito importante, querido. E o que é praticar? Praticar é, por exemplo, eu quero ser mais amoroso com meu esposo, com a minha esposa. Então, pratique isso. Pegue 1 Coríntios capítulo 3, coloque o seu nome ali naquele texto e comece a confessar. A Clícia é bondosa, a Clícia é longânima, né? A Clícia é tudo crê, tudo espera. Você começa a confessar com o seu nome. Aí você pega aquilo, né? E você está meditando, está confessando e agora você vai praticar. O que é praticar? É exercer aquilo. É bondade? Age em bondade. Colabore mais, seja paciente, tolerante. Conta até 10. Funciona, né? Renato, ele brinca comigo que o meu nome é bem grande. Ele fala, com a Clícia é só eu falar o nome dela completo e passa a raiva, né? Ele brinca. Conta até 10, respira fundo. Nunca reaja a uma discussão, porque você vai discutir, vai falar no calor do momento ali, que ele só vai atrapalhar, vai piorar as coisas, né? Então, haja com bondade, haja com paciência. Né? O que você quer é o medo que está te atrapalhando. Quando vier aquele pensamento, aquela sensação até física, confesse a palavra. Diga aí, você está com incerteza em relação ao seu futuro? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a confessar e você vai ver, querido. Só que você precisa agir. Agir quer dizer que nós não vamos contradizer aquilo que nós mesmos temos falado. Então, se você quer um ambiente de paz na sua casa, seja você a paz na sua casa. Quando você for acordar seus filhos pela manhã, quando você for acordar, você não vai mais acordar. Corre, menino, você está atrasado, você vai perder a aula. O link aí da sua aula, você vai perder. Corre, engole esse café. Se você quer paz na sua casa, você precisa agir em paz. Então você, querido, se for necessário, você acorda mais cedo. E quando você for acordar os seus filhos, você dá um beijo nos seus filhos. Vai acordar o seu marido, dá um beijo ali, né? Faz um cafuné, faz um carinho, fala bom dia. Esse é o melhor dia das nossas vidas, né? Aí você já vai ali, prepara o café, chama para tomar café da manhã. Vai exercendo ali o fruto do Espírito, a paciência, vai funcionar. Não haja contra, querido. Não seja você o gatilho na vida da sua família. Não seja você aquele que vai despertar a ansiedade, aquele que vai despertar a tristeza. Não. Comece a confessar o que a palavra fala a respeito disso. Querido, e vamos deixar de ser prisioneiros. Presta atenção nisso. Vamos deixar de ser prisioneiros das nossas emoções.
Entenda, quando Deus criou o mundo, querido, Ele não criou o mundo para que nós tivéssemos tristeza, angústia, preocupação. Ele criou um mundo maravilhoso para nós, mas a queda transformou tudo isso. Mas Jesus veio nos resgatar. Então vamos viver, querido, vamos nos esforçar. Seja você o vigilante, né? Seja você aquele que agarra, que se esforça para que as coisas possam melhorar. Deseja isso, querido. Esse é a orientação da palavra de Deus. Não se conforma com o que está acontecendo, não. Vamos mudar o mundo, começando pelo nosso mundo, pela nossa mente. Esse é o nosso primeiro mundo, né? Pela nossa mente, pelo ambiente da nossa casa, né? Pelo ambiente do nosso trabalho, e tudo quanto nós fizermos, né? Vamos agir em paz, queridos, vamos agir em amor com todos. Você vai ver, vai mudar a sua vida. Amém? Vai mudar a sua vida. Eu quero lançar esse desafio para você. Pensa uma característica só uma que você quer mudar. E essa semana, pratique durante uma semana, só uma semana. Isso que eu estou dizendo, pesquise o versículo, medite no versículo de manhã. Toda vez que chegar o pensamento, se lembre, confesse com o seu nome, pratique, ande nessa verdade. E eu tenho convicção que você vai ficar impactado com a mudança que vai ter na sua vida, nas suas emoções, né? na sua mente, no seu intelecto. Você vai ver como você vai ter uma vida mais leve e, principalmente, você vai mudar o ambiente da sua casa. Amém? Querido, vamos praticar isso e nós teremos uma vida totalmente diferente. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui assistindo essa ministração. Pai, que essa palavra tenha vindo de encontro ao seu coração. Que essa palavra venha de encontro às suas necessidades. Senhor, que o teu Espírito possa trazer a ele a memória. O que ele deve fazer, como ele deve fazer, estratégias, sabedoria para que ele possa agir, Pai. E que seja a sua palavra sendo trazida à sua memória, aquilo que lhe dá esperança para permanecer. Eu declaro meus irmãos fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Então, tenha aí uma semana de paz, né? Faça isso e compartilhe conosco o resultado, né? Compartilhe aí com o pastor Manassés Kalina, compartilhe conosco, vai ser uma alegria ver você caminhando nisso. Amém? Então, muito obrigada por essa oportunidade, por me permitir entrar aí na sua casa, onde você está, né? Que você possa ouvir isso, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E nós vamos ver mundos sendo mudados. Amém? Um grande abraço, querido, e fiquem na paz. Na sua luz vejo a luz, meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. Sobre as trevas prevaleceu o rei, o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. O seu amor, o seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. Celebre esse amor. Renda a esse amor. Oh, teu amor, Senhor, nos alcançou.
redimiu. Na sua luz vejo a luz, na sua luz vejo a luz. Meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. O seu amor lança fora o medo. Sobre as trevas prevaleceu. Sobre as trevas prevaleceu. O Rei, o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. Seu amor me encontrou. O seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim e me guiou com seus olhos. Com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. O seu amor me encontrou, cante. O seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim, e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. O seu amor me encontrou. O seu amor me encontrou no deserto árido. Cuidou de mim, me guiou. Cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor. Seu amor me encontrou, cante. O seu amor me encontrou no deserto. Cuidou de mim, me guiou. Cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Cante, declare. Sua bandeira. Sua bandeira sobre mim. É o amor. É o amor. Aleluia. O seu amor é sobre você. A sua bandeira é sobre você. É o amor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. A sua bandeira sobre mim. A sua bandeira sobre você. Você pode declarar: é o amor. Aleluia. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor por amor dele, por ele te amar. Aleluia.